Ontem eu estava conversando aqui com a minha esposa sobre a questão da predestinação, né? A gente começou a bater um papo. Aí eu resolvi hoje anotar algumas coisas aqui que eu acredito que são importantes, né? Que eu acredito que vai jogar aí um pouco de coisa para vocês pensarem também, refletirem, né? Bom, a respeito da predestinação, a pergunta é o seguinte: se eu acredito em predestinação? Eu digo que sim. Eu acredito que algumas coisas estão pré-determinadas, algumas coisas estão pré-decididas e nós, como seres humanos, temos que aceitar essas coisas como verdades, coisas que Deus pré-determinou, né? Que Deus, de antemão, lá na eternidade, decidiu de forma unilateral, portanto, não depende de absolutamente da nossa decisão, da nossa escolha, da nossa votação, nada disso, porque são decisões de Deus, ok? Então, o que que Deus predestinou, né? O que que Deus decidiu previamente e determinou que acontecesse, independente do homem? Então, eu coloquei algumas coisas aqui, né? Bíblicas, claramente, né? Não filosóficas, mas bíblicas, justamente para esclarecer a todos vocês. Primeiro, Deus predestinou Jesus como meio salvador, né? Então a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Jesus já era o Cordeiro de Deus que se ofereceu antes mesmo de ter criado o homem, mesmo antes do pecado ter entrado na experiência humana e ter gerado o caos que nós vivemos hoje. Deus já tinha pré-decidido que, no caso do homem vir a pecar, era uma possibilidade, né? Deus não determinou a queda do homem, isso é uma decisão, foi uma escolha. O Éden, ali no Éden está bem claro que Deus colocou uma escolha diante de Adão, e quem validou essa escolha foi o próprio homem. Logo, Deus não pode ser responsabilizado pela escolha de Adão, mas Deus criou o homem com a possibilidade, né, com a decisão, com esse, né, o poder de, como um ser livre, um agente livre, de obedecer a Deus ou não. Okay? Então, o homem não foi uma marionete de Deus. Mas, caso isso acontecesse, que foi o que aconteceu, Deus tinha o que a gente diz, né, uma carta na manga. Deus tinha uma saída, que seria então a expiação, o sacrifício, o perdão dos pecados através do seu Filho. Né? Isso aconteceu em espírito. Lá em Hebreus diz que em espírito ele já tinha se oferecido, né, como o meio salvador. E se Jesus foi predestinado para ser o meio da salvação, isso nos faz pensar também que não existe um outro meio de salvação. Jesus é a salvação, não é uma salvação, não é um meio salvador, é o meio salvador. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único meio legítimo que Deus reconhece na salvação do homem. Segundo, Deus predestinou que todo aquele que crê em Jesus estará eternamente salvo. Ok? Isso Jesus deixou claro no Novo Testamento, que está predestinado o futuro daquele que crê em Jesus como seu Salvador pessoal. E Jesus disse isso no Evangelho de João a rodo. Ele disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então isso é algo que está pré-determinado. Assim como também está pré-determinado que aquele que rejeita Cristo, né? O próprio João 3,17, aquele que rejeita o Filho já está condenado, ok? Então isso faz a gente pensar que o que é que Deus pré-determinou? O meio da salvação, né? O meio salvador, que é Jesus, e Deus predestinou também, pré-determinou as consequências dos atos dos seres livres. Veja bem, Deus
predestinou as consequências dos atos livres. Em outras palavras, o que o homem semear está predeterminado. Deus criou uma lei, a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós decidimos, consequentemente, nós colheremos. Então isso está predeterminado, as consequências dos atos. Por isso que rejeitar a Cristo é rejeitar em liberdade, né? Pela dureza do próprio coração, é selar o destino eterno da própria pessoa, do próprio indivíduo. Porque Deus determinou que as consequências das escolhas dos seres, dos agentes livres, eu e você, seriam inexoráveis, né? Inexoráveis, teriam consequências eternas. Então Deus predestinou as consequências dos nossos atos. Deus não predestina as nossas ações, ok? Deus não predestina os atos dos seres livres, mas ele predestina os resultados e as consequências. Próximo, Deus predestinou a glorificação de todo salvo em Cristo. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4, 5, né? Quando diz que nós fomos predestinados para a adoção. Se você for lá em Romanos capítulo 8, 23, 19 ou 23, vai dizer que todos nós aguardamos a nossa adoção, isto é, a redenção do nosso corpo. Então, a adoção que Paulo fala em Efésios capítulo 1, 5, não está falando na adoção no sentido de entrar na família de Deus, né? A palavra no original para adoção de João 1,12 é a palavra teknon, que significa nascer, alguém que acabou de nascer, uma criança, um filho. A outra palavra desse texto de Efésios está relacionado a uma posição. Então, predestinação de Efésios 1,5 está falando da glorificação, que nós fomos predestinados para adoção. Então não se trata de relacionamento ali, mas se trata de posição. Isso quer dizer que, aí vamos para Romanos 8, 29 e 30, onde vai dizer que todos nós fomos predestinados para, ao propósito, sermos conformes à imagem do Filho. Isso é hoje? Todo salvo em Cristo, hoje em vida, vai alcançar esse patamar de ser semelhante a Jesus? Não. 1 João 3,2 vai dizer que assim, quando nós o vemos, assim como ele é, seremos nós, né? Isso num corpo glorificado, sem a presença do pecado. Então isso não é uma realidade hoje. Temos crentes carnais, temos crentes bebês em Cristo, né? Um bebê em Cristo, ele não tem a estatura do varão perfeito, a estatura do varão perfeito. Isso é uma coisa que está pré-determinada para todos os salvos futuramente. Então Jesus vai ser o chefe, o líder de uma nova espécie, de uma nova raça, onde ele é o mais velho, o principal dessa raça, que a Bíblia chama de primogênito, né? Nesse sentido. A gente precisa lembrar que na cultura judaica, grega e romana da época, você poderia adotar um filho já seu, né? A gente adota alguém que não é nosso, mas na cultura hebreia, romana e latina, naquela época, se adotava um filho, quer dizer, se emancipava, ele se tornava um filho adulto. O judeu celebra até hoje o Bar Mitzvah, onde o menino de 13 anos é considerado um homem, né? Já é filho da lei. Então esse é o pensamento de Paulo. Paulo está escrevendo o Novo Testamento em grego, mas o pensamento dele é judaico, ok? Então esse é o sentido de adoção, que seria essa emancipação, essa posição, esse status, ok? Então esse é o sentido de que todos nós estamos predestinados para adoção. Quinto, por exemplo, Deus predestinou que banana, né, ou que bananeira daria banana. Isso está predeterminado antes da fundação do mundo, que pé de jaca vai dar jaca, né? Isso já está predeterminado. Quer dizer, Deus estabeleceu, antes de criar todas as coisas, que nós viveríamos no mundo de leis pré-determinadas, né? Leis pré-estabelecidas por ele, né?
Então o mundo não está solto à revelia, ao caos, à mercê da sorte, né? Mas tudo está pré-determinado por Deus, as leis físicas estão pré-determinadas. Então isso não depende de nós, não depende da nossa vontade. A lei da gravidade funciona na vida do cristão, do ímpio, do ateu, porque Deus pré-estabeleceu essas leis. Outra coisa, sexto lugar, Deus predeterminou a liberdade humana, né? Deus soberanamente predeterminou que nós seríamos seres livres e que a nossa liberdade coexistiria com a soberania de Deus, né? Então, esse conflito de soberania e livre-arbítrio é um conflito filosófico e não bíblico, né? A Bíblia deixa muito clara a coexistência, tanto de um quanto do outro, né? Veja pela própria forma como a Bíblia coloca as coisas, o próprio convite de Deus, né? Em que ele deseja que todos os homens sejam salvos. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ele não está falando, não está dirigindo essa palavra a um grupo específico de pessoas. Não é só algumas pessoas que estão sobrecarregadas e aflitas. Todos os seres humanos estão sobrecarregados porque estão longe de Deus. Então o convite é para todos, né? E Apocalipse vai dizer isso, né? Todo aquele que tem sede, venha e beba de graça. Ali é uma oferta da salvação. Então Deus, não faria sentido Deus usar esses verbos e tratar o ser humano como um ser livre, sendo que ele já pré-determinou a vontade desses indivíduos. Isso seria uma baita incoerência e uma coisa nonsense, né, da parte de Deus, uma coisa sem sentido. Então Deus ele trata os seres humanos, né, como agentes livres que podem livremente responder à voz dele no Evangelho. É isso aí. Então, em resumo, essas são as linhas principais. Tem muitas outras coisas, né, que a gente poderia falar sobre soberania de Deus e a liberdade humana. Abraço.